Já estamos de volta, terceiro e último bloco com o Baiano. Mudamos um pouco o cenário, estamos fazendo essa gravação aqui em um centro esportivo da região. Começou a chover, estávamos no campo, viemos aqui para o gramado, mas o que importa é o Baiano, as histórias, o conteúdo que o Baiano traz. Baiano, vamos falar da sua trajetória como jogador agora fora do Brasil. Você falou do Santos, falou do Palmeiras, teve uma passagem pelo Boca. Poxa, uma honra, imagino eu, ter jogado no Boca, porém, você teve vários problemas lá. Conta como que foi isso, Baiano. Cheguei no Boca, no centenário do Boca, em 2005, né, com aquela geração do Boca que ganhou tudo com a Bondanzieri, só não joguei com o Riquelme e nem com o Tevez, que tinha vindo para o Corinthians. E aí na Libertadores, fazendo gol, centenário, a torcida fazendo música para mim, de bombom, de café. E foi uma marcante, porque quando o Maradona ia no estádio, a atmosfera da Bombonera era incrível. Mas aí veio o episódio do grafite aqui com o De Sábado, dentro do Morumbi, na Libertadores também. Foi São Paulo e Quilmes, onde o De Sábado proferiu umas palavras em relação ao grafite, que a Câmara pegou, e o delegado Nico acabou prendendo o De Sábado nessa semana que ele ficou preso aqui no Brasil. A minha vida na Argentina, com os atletas argentinos, se tornou meio que um inferno, porque como tinha duas coincidências, eu sou negro e brasileiro, o De Sábado é branco e argentino, mas o problema era De Sábado e grafite, não tinha nada comigo, eu era o baiano jogando no Boca Juniors, pelo Boca Juniors, mas acabou afetando, e onde que após 8 meses eu acabei retornando para o Palmeiras, né, devido a alguns problemas que eu tive lá, e para mim também foi marcante de voltar aqui para o Palmeiras e dar sequência na minha carreira. Porque daí você volta, né, Baiano? Claro, esses problemas horríveis de serem vividos, né? Isso aí não pode acontecer. E você pega já um Palmeiras um pouco diferente do que aquele Palmeiras da Série B, né? Não, bem diferente, já com o Juninho Paulista, já um time mais renomado, um time brigando por coisas maiores, com o Marcinho, que também teve grande passagem, com o Pedrinho, então um time muito equilibrado, que foi aquele time que chegamos até as finais também do Brasileiro, e em seguida aí eu sou vendido para a Rússia novamente, aí eu vou para o Rubim Kazan da Rússia, onde passei 2 anos na Rússia também, joguei no Atlético Nacional de Medellín também, e sem falar do Las Palmas, onde eu fui vendido primeiro também, de morar nas Ilhas Canárias, na Espanha. Mas como que foi Rússia, Rubim Kazan, um time grande lá da Rússia, né? Mas cara, 2 anos vivendo lá, como que foi essa experiência? Foi muito marcante, porque eu cheguei lá, já tinha um Calixto, outro brasileiro, nós somos campeão russo em 2008, assim, no início foi aquele choque, né, de realidade, que a gente saiu daqui no dia 3 de janeiro de 2006, e quando eu piso na Argentina, na Rússia, em Moscou, estava menos 16. Imagina, um avião todo branco, onde que esse avião vai pousar aí? E aquele sem falar o idioma, né? Que foi a primeira dificuldade, o idioma, mas tinha um intérprete, então foi traduzindo o dia a dia e assim depois me adaptei super bem também. Claro que jogar menos 19, menos 21, menos 16 não é fácil, mas suportei bem e daqui a pouco volto pro Vasco e do Vasco é que eu vou pro Atlético Nacional. Essa passagem pelo Vasco, ela também foi conturbada não por você, mas pelo clube, né? Já era uma gestão mais dificultosa, tinha o Roberto Dinamite, um ídolo como jogador, mas que ele não foi um bom presidente, todos reconhecem isso. Como que foi daí no Vasco? Foi muito difícil para mim, porque eu acabei de ser campeão russo em 2008 e venho os últimos 3 meses pro Vasco, que é outubro, novembro, dezembro, para jogar 12 jogos, mas até por querer voltar, eu acreditava, e no dia da minha apresentação também apresento o Renato Gaúcho, e igual você falou, o presidente era o Roberto Dinamite, mas que infelizmente como gestor deixou muito a desejar, enfim, mas tinha Edmundo, tinha Leandro Amaral, tinha o Alex Teixeira, Felipe Coutinho subindo, o Matos subindo também, que depois acaba indo pro Santos, mas infelizmente o Vasco acaba caindo nesse ano. Pra gente fechar, Baiano, quero que você fale da seleção brasileira. Você tem uma passagem pelo pré-olímpico ali, uma geração espetacular. Depois Olimpíadas, o Brasil acaba não ganhando. O Brasil só ganha medalha de ouro em 2016 no Rio de Janeiro. Como que foi essa experiência com a amarelinha? Pra mim foi fantástico, né? Porque jogar o pré-olímpico, ser campeão invicto do pré-olímpico com a geração de Ronaldinho, Alex, Fábio Costa, Dida, Denilson, Moza, Edu, Fábio Aurélio, Atiço, né? Era um timaço, Fábio Júnior surgindo no Cruzeiro, Giovani também surgindo no Cruzeiro, então foi uma geração muito boa. E o pré-olímpico também muito bem nós fizemos, e aí nós vamos para a Olimpíada em 2000, com 2 jogadores a mais, umas quartas de finais contra Camarões, fizemos 2 gols legais e o juiz anulou e a gente acaba sendo eliminado, que foi uma frustração. Contra a Nigéria? Não, Camarões. Camarões, verdade, Nigéria foi depois. Depois, a Nigéria foi antes, na verdade, com o Jamel. 96. E aí em 2000 nós perdemos para Camarões, no gol de ouro, Golden Goal,
e aí nós acaba perdendo. E assim, para nós brasileiros, a gente tinha muita expectativa, a geração, né, que o Vanderlei Luxemburgo como treinador, você vê que era tão boa a geração que o Brasil abriu mão de levar os 3 jogadores acima da idade, mas infelizmente acabamos perdendo, e assim foi uma passagem marcante, brilhante, que aquele menino que sonhava em ser jogador de futebol lá de Capim Grosso, que no começo da carreira era camelô, tá numa seleção brasileira, jogando uma Olimpíada na Austrália, representando o seu país, então foi algo assim marcante para minha história, para minha vida. Tá certo, olha que história maravilhosa, né? Olimpíada de Sydney 2000, confundi com Atlanta 96, depois teve 2004, o Brasil foi ganhar a medalha de ouro que era tão buscada só em 2016 no Rio. Baiano, para terminar, cara, quando você olha para trás, qual é o sentimento? Aquele rapaz que saiu lá do interior da Bahia, perdeu pai e mãe, foi camelô, tentou se matar, e você olha para trás, cara, essa camisa que você veste hoje, não é fácil chegar na base do Red Bull Bragantino, esses clubes que você passou, qual que é o sentimento, Baiano? Marcel, de gratidão. Gratidão a Deus, até me emociona porque assim, o futebol me proporcionou tudo, né? Poder educar os meus filhos, viver em várias culturas diferentes, e foi muito mais além daquilo que eu podia sonhar, que eu podia imaginar. Então assim, só agradecer a Deus por me dar saúde. Eu amo o que eu faço, eu amo hoje poder ver essas crianças, que um dia eu fui essa criança também, e hoje prestes a completar, né, 48 anos, poder estar contando um pouco da minha história aqui e estar numa camisa pesada como essa do Red Bull Bragantino, que temos fazendo história aí na base, sendo ali um tijolinho. Então só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele me proporcionou como atleta e por tudo que Ele está podendo me proporcionar agora como treinador de conhecimento. Então só a gratidão a Deus e ao futebol por tudo que Ele me deu. Você merece, Baiano. Para fechar, futuro, o que você sonha? Qual é o seu objetivo? O que você gostaria daqui 5, 10 anos? De seguir crescendo dentro do Red Bull Bragantino. Já tive algumas propostas para sair, mas assim, o Red Bull nos proporciona, né, umas experiências fantásticas de conhecer nosso país como treinador. Fui muito como atleta. E o que eu sonho aqui dentro do Red Bull Bragantino hoje eu sou treinador do Sub-14, degrau a degrau, e subindo degrauzinho aqui, crescendo dentro da empresa, assim como o clube tem crescido bastante. Que legal, Baiano, agradeço demais essa entrevista especial. Você, do outro lado, deve ter adorado também as histórias do Baiano, espetacular. Encerrando o Futebol Esporte Show de hoje, lembrando que você acompanha esse programa no canal do YouTube, tem material exclusivo no nosso Instagram, e domingo que vem a gente volta com muito mais aqui na TVS mais SBT. Obrigado pelo carinho da sua audiência, abraço, valeu, tchau!